Vamos lá. Acho que todos aí também vão ter que permitir aí a gravação. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais um talk do Tijolo Innovation Hub. Né? Hoje um tema super relevante para esse mundo atual que nós estamos vivendo. Né? Um mundo que antigamente era muito mais físico e hoje está muito híbrido entre o físico e o digital, né? Que a gente chama de digital. Mas se a gente for analisar, não sei se tem alguma pesquisa, talvez o Rafa e o Vitor, os nossos convidados de hoje, acho que se bobear, está quase empatando aí, né? Enfim, nessas relações. Então, o nosso tema de hoje é sobre o UX Design, né? A experiência do cliente. Né? A gente focou, né? Eu pedi para o pessoal da Plurix trazer cases do mercado imobiliário e da construção civil para a gente conseguir, né, tangibilizar os temas que eles vão trazer. Né, para os especialistas em tecnologia e marketing, eu peço aí um disclaimer, porque a gente vai contextualizar um pouco o tema, para depois aprofundar um pouco mais. Então, a gente tem, né, pessoas aí de diversas áreas, colaboradores de diversas áreas dos nossos mantenedores do tijolo. Então, eu peço aí a paciência aí dos nossos especialistas em TI, porque a gente ainda vai ter que fazer uma camada ainda conceitual nesse início de jornada de hoje. Então, pessoal, já antes de mais nada, já apresento ou conecto, né, o Rafa Puzzi e o Vitor Domingues, pessoal da Plurix, e já passo a palavra para vocês, né, e vamos lá. Legal. Então, bom, antes até de iniciar, eu também quero agradecer aí pela oportunidade, né, para o time do Tijolo, da Anlab, do Alê, da Ilana, todos que possibilitaram a gente trazer um pouquinho da nossa realidade, né, e da nossa especialização aqui para vocês, né. Como o Alê comentou, o tema hoje é o UX Design no mercado imobiliário e de construção civil. Eu sou o Rafa Puls, eu vou fazer uma breve apresentação minha e do Vitor aqui para vocês, falar um pouquinho da Plurix e depois o Victor ele vai cuidar de todos os detalhes, então vai trazer esse conteúdo técnico. Nós montamos aqui só também para adiantar para vocês um conteúdo aí que gira em torno de uns 30 minutos de apresentação, né? Então, a ideia é nós passarmos por toda essa apresentação, então vou pedir para vocês irem anotando aí, ou eventualmente até se também for o caso, se quiserem colocando aí perguntas no chat, se a gente não tiver tempo depois no final de responder, que a gente também vai ter esse cuidado depois de trazer aí uma devolutiva aí para vocês, tá? Já foi, acho que foi bloqueado aí o microfone aí do pessoal, então a ideia não é que vocês não perguntem, mas depois no finalzinho a gente, como nós montamos aí num tempo um pouquinho mais curto, a ideia é que no final vocês possam ter uma troca aí conosco, então no final da apresentação a gente abre para poder ter uma troca aí com vocês, tá? Então, bom, dando sequência aqui, vou falar um pouquinho de mim e do Vitor e da Plurix. Eu venho da área de comunicação digital, então, só na indústria digital eu tenho aproximadamente 24 anos de experiência acumulada. Venho principalmente do setor de marketing e comunicação digital, tendo passagem aí por algumas agências de pequeno e grande porte, como a MAP BBDO, e Ogilvy, entre outras, e estou empreendendo aí há quase 8 anos, né? Então, a Plurix é o meu segundo negócio também, dentro do contexto de indústria digital, né? A consultoria, e tive também o prazer ao longo desse tempo, como empresário empreendedor e também dentro do ramo de comunicação, atender clientes como Volkswagen, Disney, Credit System, Havaianas, Gol, linhas aéreas, entre outras, além também de ter uma bagagem acadêmica de 15 anos dando aula aí na graduação para algumas universidades. O Victor, que está aqui conosco, ele é formado em administração, então ele é um profissional multidisciplinar. O Victor está conosco praticamente há 4 anos, desde do início aí da empresa, então
é um profissional bastante completo, então ele vem de uma área, né, focada muito no setor de negócios e também com ênfase na área de TI, né, tendo passagens aí por algumas multinacionais como Deloitte e Microsoft, e atualmente o Victor, ele é o nosso UX Lead, então ele que conduz todos os projetos aqui na Plurix, lidera todos os projetos. E uma coisa legal que nós tivemos a oportunidade também, o cuidado de trazer, é que a maioria dos cases e dos projetos aí que nós vamos apresentar para vocês, né, são cases e projetos que foram conduzidos ou tiveram participação direta do Victor, né? Então, acho que isso é legal porque também traz uma propriedade, né? Então, para aquilo que a gente vai dividir com vocês, né, em relação à questão do conteúdo, tá? Então, aqui é uma mini bio nossa, depois tem os acessos, a gente vai dividir o material também, para depois vocês nos encontrarem em LinkedIn, e, enfim, nossos contatos aí também. E, dando sequência aqui, não sei se está com um pouquinho de delay, aí vou falar um pouquinho da Plurix também, resumidamente quem é a Plurix, tá? A Plurix é um escritório especializado em UX e Service Design, né? São termos aí, como o Ale inicialmente falou, que nós vamos falar bastante aqui para vocês. Eu acho que são termos que vocês também já vêm escutando bastante no mercado, né? Apesar, como eu falei, a Plurix é um escritório bastante novo, nós temos 4 anos de vida apenas, né? Mas nós não somos também os mais novos, né? Essa é uma área relativamente nova como um todo, né? Se nós formos parar para pensar, há 10 anos atrás, praticamente esses eram temas e determinadas nomenclaturas eram praticamente inexistentes, né? Então, nós, como consultoria e as nossas outras consultorias, empresas concorrentes, nós ainda estamos estabelecendo no mercado, né? Então, tudo bem que em digital a realidade, né, e o tempo passa numa velocidade um pouco acelerada, né? Mas hoje e cada vez mais escritórios especializados em UX e Service Design são realidades, né, para todos os setores, e algumas grandes empresas inclusive que nós vamos citar aqui, como Quinto Andar, Loft, entre outras, né, já tem suas áreas, né, de UX e Service Design estabelecidas dentro das suas próprias unidades, né, de desenvolvimento, que são áreas de design e produto que nós chamamos. Mas, só falando um pouquinho mais da Plurix, então, essencialmente, aqui nós combinamos design e pesquisa para resolver problemas, né, e conceber produtos e serviços com uma experiência excepcional para os usuários, sem deixar de atender às necessidades dos clientes. Então, essencialmente, o nosso foco de atuação, nós juntamos aí 3 pilares essenciais para desenvolver qualquer tipo de projeto, que é negócio, tecnologia e experiência do usuário, tá? Então, esses são os focos de atuação que nós trabalhamos, e ao longo desses 4 anos de vida, nós tivemos a oportunidade de desenvolver projetos para vários setores, alguns nós trouxemos aqui para dividir com vocês, mas o próprio setor imobiliário, o setor de varejo, tivemos a oportunidade de trabalhar com clientes como Carrefour, Gol Linhas Aéreas, Credit System, que é um cliente nosso de bastante tempo também, da área financeira, enfim, entre outros, né? Então, nós somos um escritório multidisciplinar, né? Então, tivemos a oportunidade de desenvolver vários projetos ao longo desses 4 anos. E, bom, como eu falei, daqui para frente, agora eu vou passar para o Victor, e ele vai, entre outras coisas, aí, destrinchar um pouquinho essa sopa de letrinhas aí que vocês já vêm falando. Então, e como a Ale falou, a ideia aqui é ter um ponto de partida um pouco básico, nós não vamos demorar um pouco aí nessa introdução, mas é um pouco para parametrizar aqui um pouquinho o conteúdo que vem depois. Então, é isso aí, Vitaço, agora é contigo. Beleza, obrigado, Rafa. Bom, o que é, né, como o Rafa comentou há pouco, o que é
essa sopa de letrinhas, né? Design, UX, principalmente essas duas, né? O Service Design também eu vou contextualizar, mas basicamente, quando a gente pensa em design, o que vem na nossa cabeça? Normalmente vem um ambiente bonito, harmonioso, com uma boa iluminação, boa utilização de cores, ou se a gente fosse falar de um móvel, uma cadeira. Essa cadeira é bonita, ela tem curvas que são muito legais, ela tem um bom apoio de braço, ela é confortável o suficiente, ela é estável. E também a gente tem um caráter do design de transmitir uma mensagem, né? Então, não é todo mundo que precisa ir do ponto A ao ponto B a 300 por hora num carro esportivo. Então, de novo, ainda assim a gente está comunicando rapidez, está comunicando velocidade, está comunicando uma beleza que esses carros têm, né? Até um pouco dessa agressividade que esses carros têm para imprimir essa mensagem. Mas quando a gente pensa, de fato, e vai definir o que é design, né? E aqui é uma visão nossa, né? Muito baseada no que de fato são definições dessa área, o design ele significa muito além dessa beleza, dessas cores, algo nesse contexto. Significa que a gente vai planejar para atingir um determinado objetivo. Em outras palavras, é essa ação intencional que a gente tem de solucionar problemas através de uma série de processos que buscam colocar as pessoas no centro das decisões. Cor, iluminação, curva, textura, sons, tudo isso a gente usa para complementar e criar esses caminhos para solucionar as necessidades dessas pessoas, desejos, dores que elas possuem. E aqui um ponto interessante, né? A diferença entre uma necessidade e um desejo. O exemplo do carro. A necessidade é ir do ponto A ao B. O desejo é eu posso ir desse carro que custa muito caro, que tem uma potência muito diferente do padrão do mercado. Então, a gente tem diferentes necessidades, diferentes objetivos, e é isso que permite a gente criar coisas para as pessoas. É um exemplo que a gente tem nessas duas imagens. A gente tem, por exemplo, na esquerda, uma pessoa que tem determinado contexto de vida, que ela está num momento que ela prioriza uma arquitetura diferenciada, uma disposição de elementos, um local diferente, mais próximo da água. E aqui na direita, um outro exemplo, um outro contexto de vida, uma outra necessidade, objetivos, desejos, necessidades, que é, por exemplo, aquela pessoa que mudou de cidade e ela precisa de um local dormitório. Ela só precisa ir, tomar um banho, se alimentar, dormir, fazer as coisas dela e para o próximo dia ela está pronta e descansada para uma nova rotina. Então, a gente tem toda essa seara de contextos que a gente tem que estar muito atento para entender o que a gente vai planejar para atingir esses objetivos. E o que então é UX? Para nós, o UX ele se refere a todas as interações que uma pessoa tem como empresa, os produtos que ela tem e os serviços. E mais ainda, o grau de satisfação que essa pessoa tem a partir dessa interação. Por algumas pessoas acabarem atrelando o UX a alguma coisa mais pontual, a um site, a um app, uma coisa mais específica, inclusive mais, de fato, pontual, né? Uma interação rápida, alguma coisa, o termo CX, né? Customer Experience, ele acabou surgindo para tentar fechar essa lacuna e colocar de uma vez por todas, né, que o grande ponto, tanto de UX quanto de CX, eles significam que a gente está se preocupando com as interações dessa pessoa ao longo do tempo, por um longo período, tanto antes, durante, quanto depois que essa pessoa está interagindo com a nossa empresa, com o que a gente está colocando no mercado. Em essência, eles acabam significando a mesma coisa. E quando a gente combina isso com um pensamento de jornada, a gente começa a entender como que seria, por exemplo, uma experiência de buscar por um apartamento. Uma pessoa ela tem um grau de satisfação muito maior quando ela está pesquisando por isso, ela está motivada a encontrar esse apartamento, ela encontra um local que ela pode pagar e está bem localizado, ela acessa o site de uma imobiliária e ela começa a ficar numa linha muito tênue entre a satisfação e a insatisfação, seja por impressões iniciais, uma quebra de expectativas,
E aí a gente começa a ter alguns problemas na jornada dela. Ela não acha as informações que ela está procurando, ela não consegue agendar a visita, então isso acaba frustrando ela, o que manda ela de volta para a página inicial do site para vou tentar recomeçar, vou tentar do zero. Mas o site demora para carregar. E aí essa pessoa vai ficando frustrada, dá um reload, e ela acaba desistindo da busca, fecha o navegador, abre uma outra empresa, vai jantar alguma coisa. A gente acabou de talvez perder um potencial cliente, uma pessoa que agregaria para o nosso negócio através de uma jornada que não tem uma experiência fluida. Às vezes até, como eu disse ali, né, a velocidade. A velocidade, às vezes, ela é até um ponto meio esquecido na construção de uma experiência, mas a velocidade é muito importante atualmente, né? Você tem páginas que, se demorarem mais de um segundo, a gente já tem taxas de abandono muito grandes. E quando a gente combina UX e design, a gente tem o que a gente tem hoje no mercado, né? Tem outros profissionais também, mas aqui a gente está se referindo aos UX designers, que são pessoas que eles vão construir esses produtos e serviços que são relevantes para aquele usuário, para aquele contexto, utilizando uma série de ferramentas para entender o porquê a gente está fazendo alguma coisa, o que nós vamos construir, para quem nós estamos construindo, como a gente vai construir, como a gente constrói pontes entre a empresa e o usuário. Então, a empresa ela tem determinados contextos, determinadas restrições, determinadas premissas, e o usuário tem esse contraponto. O nosso objetivo é fazer essa ponte e tentar criar um melhor ambiente para que isso consiga ser realizado. E aí a gente está falando de diversas partes do processo e também de todos os diferentes pontos de contato que essa pessoa vai ter. Aqui, passada essa sopa de letrinhas, né, é só um ponto, o Service Design, né, a gente não trouxe aqui para ser um pouco mais focado, mas o Service Design ele está muito envolvido nesse processo também de materializar como que a gente vai construir todo esse serviço, tudo isso que a gente está fornecendo para os nossos usuários. Essa é a nossa expertise dentro da Plurix. Agora sim, passada essa sopa de letrinhas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o UX no setor imobiliário, algumas oportunidades e desafios. E aqui é um ponto interessante. Nós estamos trazendo aqui também, em primeira mão, uma série de resultados de pesquisa que nós conduzimos, né, no final de 2020, com uma empresa do setor imobiliário que contratou a Plurix para entender um pouco mais do setor, para ver se o que eles tinham em mente fazia sentido, se tinha fit com o mercado. E a gente selecionou algumas desses principais pontos da pesquisa para compartilhar com vocês, porque a nossa intenção é muito essa, é que vocês saiam com alguma coisa acionável também desse nosso papo, né, desse nosso webinar. Não só trazendo um pouco mais de um conhecimento base, né, do que é UX, design, afins, mas coisas tangíveis e acionáveis, o que a gente pode mudar no nosso site, dar um insight do que a gente pode propor de discussão. Aqui a gente começa com um mantra do setor imobiliário, que é a localização. Mas nos últimos anos, né, em algum tempo já, a gente tem visto que para as empresas serem bem-sucedidas, segundo essa pesquisa da Deloitte, elas vão ter que adotar um complemento à localização, que é a experiência e a parte analítica, dados que são gerados a todo segundo a partir de diversos dispositivos. Então, essa mudança de paradigma, essa nova versão, essa nova forma de enxergar o setor, ela acaba sendo fruto dessa urgência em priorizar as necessidades dos inquilinos, dos usuários, de todo um contexto que essas pessoas estão envolvidas. Aumento de urbanização e globalização, mudança no trabalho, tanto de localização quanto por uma questão, trazendo um caso da pandemia, muitas pessoas que estavam em apartamentos querem ir para casas, para ter mais espaço, e também, como eu disse, né, esses diversos avanços que a gente vem tendo, metaverso, internet das coisas, inteligência artificial, uma diversidade de tecnologias que vão trazendo muitos dados para a gente conhecer cada vez mais essas pessoas. E ainda uma pesquisa aqui que é da Deloitte, na verdade, ela aponta que a internet ela é o canal prioritário para o processo de compra e aluguel ser iniciado. E, a uma certa distância depois, né, na sequência, a gente tem corretores e imobiliárias. Mas o ponto interessante aqui é o seguinte: 44% das pessoas que participaram dessa pesquisa realizada pela Deloitte falaram que comprariam um imóvel por meio de um processo 100% online.
E 50% delas também falaram que comprariam totalmente pela internet se houvesse uma redução no gasto total de 5% na aquisição desse imóvel. E um pouquinho mais, 61%, disseram que abririam mão de um corretor e um consultor de imóveis em troca dessa mesma redução de 5% no valor do imóvel. Isso é interessante porque a gente pode pensar, ok, gerações mais novas, novos hábitos, mas isso é uma tendência que ela também vale para algumas gerações mais velhas, entre aspas. Um grupo de baby boomers de geração X, algo próximo a 40, 20, um pouquinho mais para terminando ali nos anos 60, varia um pouco de classificação para classificação de pesquisa, mas mostram que mais da metade dessas pessoas aceitariam fazer uma compra online. Isso mostra uma mecânica de troca de informações e cultura e hábitos entre as gerações. Então, gerações mais antigas influenciam as mais novas e as mais novas também influenciam as mais antigas. Por que as pessoas se mudam? Elas se mudam por diversos fatores. Família cresceu, preciso mudar de lugar, eu me preocupo mais com a minha segurança, a minha infraestrutura atual está um pouquinho desgastada, privacidade, sair do aluguel e ter um upgrade na qualidade de vida. Mas esse processo é um pouco mais complicado. A ideia, né, sair da ideia até eu estar dentro da casa é um processo que pode variar. E aqui a gente começa a trazer alguns dados dessa pesquisa que foi realizada por nós. Das pessoas que nós conversamos, elas falaram para a gente que o processo de aluguel ela demora de 1 a 18 meses, da concepção da ideia até a realização. A compra, por outro lado, é mais demorada. Ela envolve um bem mais caro, eu vou estabelecer um pouco mais de raiz, então é um processo que demora um pouquinho mais, podendo se estender aí fácil 2 anos, algo nesse contexto. E isso acaba sendo um pouquinho mais delicado quando a pessoa tem más experiências anteriores, já que ela vai ser muito mais criteriosa para escolher um novo imóvel. Aqui, de novo, foi a gente, nas entrevistas, entendeu que a internet facilita muito o processo de busca pelo imóvel. Mas o restante do processo, ele ainda precisa ser muito feito nesse mundo físico. Visitar um imóvel, solicitar um financiamento, assinar um documento. E aí, tendo essa visão nas necessidades das pessoas, como que a gente pode fechar esses gaps, é onde a gente encontra algumas soluções. Por exemplo, o Quinto Andar, eles têm a assinatura do contrato digital. Eles fizeram uma parceria com a DocuSign, uma das maiores empresas que tem de assinatura de contratos, inclusive validade legal, para que a assinatura do aluguel seja feita 100% digital, todos os locatários recebem um e-mail, fazem a assinatura, pronto. A gente matou esse processo, né, de ter que ir lá num lugar, assinar, enfim, fechando alguns gaps. E como que a gente pode resolver o problema da visita? A gente pode ver que a Loft tentou fazer isso com o Tour 360, em que a pessoa não precisa fazer um cadastro no site, ela só clica na opção 360, né, ali no site, e ela consegue ter uma experiência um pouco mais imersiva do que simplesmente passar por uma galeria de fotos. Então, isso é muito interessante, porque traz essa proximidade maior, né, que a gente comentou há pouco, desse phygital, né? A integração entre o mundo digital e o mundo físico, a linha está ficando cada vez mais tênue, e cada vez vai ficar mais, e a gente tem que entender essa necessidade. Mas nem tudo é perfeito, né? Existem informações que faltam nos sites. Forma de pagamento, se o imóvel está financiado, valor do condomínio, IPTU, algum outro valor que você tem que pagar, ano da construção do imóvel, se o bairro é legal, se ele é mais comercial, se é mais familiar, estado de conservação do imóvel e do condomínio, e também informações do condomínio. As pessoas brigam muito, é barulhento, muitos animais, tem algum problema mais estrutural, mais cultural ali dentro, porque nessas pesquisas ficou muito claro que a gente não está comprando um imóvel, a gente não está alugando uma casa, a gente está começando a entrar num novo ecossistema. A gente vai se acostumar com os vizinhos, a gente vai se acostumar com o bairro, então essas informações acabam sendo muito importantes. E como que a gente chega nessas informações, né? Filtros que esses participantes das nossas pesquisas em profundidade, elas citaram. Se o imóvel tem um valor que é negociável, se a negociação é direta com o proprietário,
Iluminação. Se ele recebe sol na maior parte do dia. Na época, a gente ficou bastante impressionado, depois a gente até entendeu que é algo meio normal, né, de o quanto a iluminação é um fator decisivo para muita gente. Eu não quero ficar num ambiente que é frio a maior parte do tempo, então as pessoas valorizam muito a iluminação e tem sites que acabam omitindo isso, seja por uma dificuldade em colocar essa informação, seja por qualquer outro motivo. De novo, é uma pessoa que pode estar indo embora, né, da nosso site. Opa! A idade do imóvel, não mostrar anúncios diferentes do que foi pesquisado pelo usuário, contexto, distância, transporte público e valor final do imóvel, com tudo que a pessoa vai ter que pagar para fazer a aquisição ou alocação nele. Seguindo, como que a gente consegue tangibilizar isso? O quinto andar, de novo, ele tem uma parte no site dele que chama Conheça o Bairro, onde ele vai mostrar diversas informações da estrutura, detalhe da região, pontos fortes e alguns diferenciais. Então, ele é bom para pet, as calçadas são largas, a gente tem bastante informação e muitas opiniões de usuários sobre aquele bairro. Então, a gente consegue ter uma segurança um pouco maior do que a gente está minimamente indo ver ou tendo a intenção de comprar ou alugar. Mas isso pode parecer que os sites são a revolução, tudo vai ser feito pelo site, nunca mais vai existir nada no mundo físico. O que não é uma verdade, porque existem aspectos das imobiliárias, e aqui a gente estava falando muito na pesquisa da imobiliária, local físico, né, com endereço, muito bonitinho ali no lugar. O que as pessoas mais sentem prazer, por assim dizer, em ter essa relação com as imobiliárias é o contato humano, uma curadoria mais personalizada, entender o que a pessoa está precisando, fazer indicações, e também uma parte da segurança, né? A confecção de um contrato, ter um advogado caso eu tenha algum problema, um parênteses aqui, uma vírgula, a gente já viu muitas vezes que para o usuário final, algumas dessas plataformas, Quinto Andar, Loft e tudo mais, elas acabam sendo extremamente boas para o usuário final. Mas para quem está alocando, para quem está vendendo, às vezes existem alguns atritos nessa jornada. Então, de novo, experiências diferentes, contextos diferentes, mas que a gente tem que ficar muito ligado. E esse site ficou ligado nisso. O Em Casa, eles têm 2 possíveis caminhos para você encontrar um imóvel. Você pode buscar sozinho pela plataforma ou você pode contar com a ajuda de especialistas, que eles vão te ajudar desde o começo da busca até a negociação. Na página deles, você cria o seu perfil e aí um especialista entra em contato com você para acompanhar desde o processo inicial, a busca, os trâmites que são necessários, trazendo essa camada de segurança e confiança para o usuário. E como que seria o processo ideal de mudança para essas pessoas que a gente conversou? Ele seria centrado, né? Aqui a gente, na época, site, app, web apps, né, estão surgindo, não ter tanta necessidade de baixar mais alguma coisa no celular, mas ainda assim eu ter toda uma experiência centrada e muito bem resolvida num lugar só, e que é onde eu consegui englobar a maior parte das interações entre proprietários imobiliários e afins. Buscar contato, agendas, visitas, fotos, mapas, imagem 3D, vídeo do imóvel, tudo isso de uma maneira menos burocrática, com uma comunicação mais humanizada, para que a pessoa consiga entender o que ela está adquirindo, ter um certo grau de satisfação, como a gente falou lá atrás, muito maior a partir de todos os pontos da interação que ela tem. E aí, como que a Plurix consegue ajudar, né, empresas nesse setor imobiliário, de construção civil? A gente tem visto uma movimentação no mercado muito interessante, que é caracterizada muito pela agilidade, né, a volatilidade desse mercado, de que a gente precisa ter soluções rápidas e que nos indiquem caminhos. Então, a Plurix também atua nesse ponto com projetos de ponta a ponta, que é o que a gente chama, né? Desde o primeiro processo para a gente entender as necessidades, a imersão e tudo mais, até uma prototipação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, mas que é materializar essa ideia. Mas a gente começou a entender que a gente pode criar pequenos módulos que já conseguem agregar um valor para a operação de uma maneira rápida. E o primeiro que eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, é o que nós chamamos de UX Audit. O UX Audit é uma análise qualitativa
de produtos e serviços digitais que já existem, para a gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando muito bem, mas que ele pode ser corrigido. E aí a gente faz toda essa análise das plataformas, né, dos sites, apps, enfim, para entender, e sempre pautado em checklists, guidelines, melhores práticas de UX, UI, que é toda aquela camada de imagem, cor, ícones, o tom de voz, não, perdão, o tom da marca, né, o guia de estilo ali da marca, e também acessibilidade, né? A gente tem, infelizmente, hoje pouquíssimos sites acessíveis no país, né? É uma realidade um pouco triste, né? Porque pessoas cegas também fazem compras de imóveis, pessoas que têm uma deficiência permanente ou temporária também buscam por algum lugar para alugar, e a gente também tem um cuidado muito grande nisso. Esse aqui é um exemplo, né, de um projeto de UX Audit que nós fizemos para um dos nossos clientes, um dos que nós fizemos, que basicamente a gente identificou que eles tinham um problema quando eles redimensionavam o site deles. E aí você pode pensar, qual é o grande problema nisso? O grande problema é que eu não tenho acesso às informações que estavam ali antes. Não foi muito bem executada a parte de responsividade do site. E aí, como uma sugestão, além de ter manipulação, né, uma barra de rolagem, para a gente entender como que funciona melhor, né, a leitura dessa tabela, a gente também pode explorar outros caminhos, para telas grandes uma tabela, para telas menores uma lista. Então, são diversas maneiras que a gente pode dar sugestões de como fazer uma melhoria rápida. Inclusive, só para fechar o ponto aqui também, quantas vezes a gente não entrou num site, a gente clicou no botão voltar e a gente falou, putz, não era para eu voltar para cá. Na verdade, isso é um problema muito mais comum do que parece. É um problema sério, inclusive, tem pesquisas que falam disso. E a gente acabou se deparando com isso. E a gente, de novo, né, colocou algumas sugestões de como melhorar isso, permitir que ele volte ao estado anterior da navegação e não o que a plataforma estava achando que era o estado anterior. Enfim, diversas melhorias que podem ser feitas nesse botão voltar, na redimensionamento. E um ponto importante, o feedback que a gente teve no meio desse processo, né, porque tiveram outras fases depois, foi que esse relatório já conseguiu falar, putz, a gente pode mudar isso daqui antes mesmo da gente prototipar alguma coisa nova, testar uma nova solução, vamos resolver isso daqui primeiro, já que a gente tem essas guidelines. Então, foi bem interessante nesse ponto. Atomic Research. O Atomic aqui, ele tem esse nome por conta do, né, ser bem pontual, ser pequena, ser algo bem direcionado para o que a gente pode executar. E aqui a gente está falando de mapeamento, né, entender as necessidades, os desejos, as dores dos usuários. E aí a gente também está falando sobre pesquisas que são rápidas e focadas, preciso de uma resposta para a gente entender caminhos aqui, né, o que está acontecendo, como também mais longas e abrangentes. Pesquisas normalmente são divididas em duas etapas, né? Em duas etapas não, em dois tipos, por assim dizer. Aqui a gente está vendo a qualitativa, um exemplo que a gente fez para aquela plataforma, né, de real estate que a gente trabalhou. Entrevistamos menos pessoas, a gente tem um aprofundamento maior, com um menor número de pessoas, mas aqui é onde a gente começa a entender algumas coisas que alguns dados não vão responder para a gente. Eu posso entender que as pessoas estão clicando nessas partes e seguindo um fluxo, mas por que elas clicaram nesse botão? É uma pesquisa como essa que a gente consegue atender. E aí, aqui, né, só um exemplo também do que saiu, foi que as pessoas elas buscam uma segurança jurídica através de todo o processo que elas estão fazendo. Elas têm um medo de danos nos imóveis que elas estão locando ou estão alugando, né? Então, a segurança jurídica, a garantia jurídica que elas também buscam durante todo o processo de busca de um imóvel é algo que a gente descobriu em uma pesquisa um pouco menos de gente, mas mais aprofundada. Que o contraponto dela é a pesquisa quantitativa. Aqui a gente vai entrar em um outro case, né? A gente está falando de imobiliária, que a gente está falando mais de alimentação, né? Essa foi uma pesquisa, parte de um projeto que a gente fez para a Seara, em que eles queriam entender, para um novo produto deles, qual que é a relação das pessoas com a carne de frango, né? Isso aqui é até interessante porque a gente consegue entender desde
de uma necessidade muito mais abrangente, né, consumo de frango, até uma coisa mais pontual. As pesquisas são muito importantes para isso. E aí, né, a gente tem uma amplitude maior, a gente tem mais pessoas, né, tem um volume maior de pessoas respondendo a determinadas perguntas do que um aprofundamento. Mas aqui também a gente consegue validar a hipótese, entender algumas suposições, se fazem sentido, se não fazem, como as pessoas indicaram que a carne de frango para elas é versátil, ela tem um custo-benefício, pelo menos na época, mais interessante, pouca gordura, enfim, a gente consegue validar aí algumas coisas que nós vamos descobrindo com as outras pesquisas. Já estamos finalizando para abrir para as perguntas. Facilitação de workshop. Muitas vezes as empresas já têm muito do que elas precisam para ter determinados caminhos apontados. Ou, às vezes, encontrar até algumas respostas. Mas a gente tem alguns pontos ali no dia a dia que acabam não fazendo a gente enxergar essas coisas. E os workshops que nós facilitamos, por exemplo, um dia de inovação, workshops de priorização, refinamento de produtos e serviços, eles ajudam exatamente a isso. A gente entender o que a gente precisa discutir com o grupo, como que a gente gera e prioriza uma ideia, como que nós podemos ajudar os stakeholders a encontrar um caminho para determinadas coisas. Então, são uma série de atividades que a gente consegue conduzir para a gente conseguir obter essas respostas, né? E, principalmente, né, muito mais do que as respostas, a gente entender os caminhos que são possíveis. E que a gente está falando desde precisamos fazer uma mudança estrutural na nossa empresa para trazer uma melhor qualidade para os nossos funcionários, desde quais são as próximas funcionalidades que nós vamos trazer no nosso app. Então, bem abrangente, mas que a gente consegue também cobrir com diferentes atividades e que são pensadas, né, para cada um dos nossos clientes. Aqui eu vou passar rapidamente, né, uma das metodologias que a gente usa, inclusive utilizamos recentemente na Credit System, né, um dos nossos clientes, que faz a gente mudar a perspectiva de alguma coisa que já existe, um produto, um serviço, um processo. Cada letrinha dessa é uma provocação que nós fazemos para o grupo. O que a gente pode substituir no nosso produto, serviço ou processo? Trocar um zíper? Trocar um botão por um zíper? Parece uma coisa simples, mas são perguntas que vão ativando a nossa cabeça para olhar as coisas de uma maneira diferente. A gente pode combinar diversas coisas e criar uma nova. Combinar diversas ferramentas e fazer um canivete suíço. A gente pode mudar e adaptar uma embalagem para um tipo diferente de embalagem, para atender outros contextos, outras demandas. Propor um novo uso. Ao invés de tomar uma garrafa d'água e jogar fora, essa garrafa cheia e colocada em cima de uma telha, ela ilumina tão bem quanto uma lâmpada. Para regiões que têm pouco acesso à eletricidade, é algo muito incrível. O que a gente pode eliminar sem causar problemas no nosso processo? Vamos tirar o teclado e colocar uma tela sensível ao toque? A gente revolucionou o mercado, né? A Apple, no caso, revolucionou o mercado em 2007, tendo essa ideia. E reorganizar. O que a gente pode mudar no nosso processo? A gente deixar isso mais segmentado. Em cima a gente está vendo uma hamburgueria clássica, né? E abaixo a gente está vendo a ideia do McDonald's, do sistema Speed deles, que é para simplesmente entregar um lanche em coisa de 5 minutos. E é uma matriz de viabilidade, em que a gente consegue priorizar diversas dessas ideias. Aqui foi para um outro cliente nosso, né, a Lips. Eles estavam criando um novo software lá deles e eles queriam entender o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois, o que a gente faz ainda mais depois, vira um projeto novo, e o que a gente não vai fazer. Então, isso a gente consegue, né, ter eixos para a gente decidir o que vai impactar bem o público e o que vai ser muito difícil ou muito fácil para a gente conseguir implementar. Então, são ferramentas de tomada de decisão muito importantes, trocas constantes com diversas áreas, são workshops muito dinâmicos e que trazem essa possibilidade para a gente. Protótipo UI, basicamente, é a gente ter a nossa planta baixa, antes da gente subir o nosso imóvel, é a gente entender aonde vai uma porta, aonde vai uma janela, e o conceito se aplica aqui. A gente testar rápido, barato e simples, fluxos, estruturas, e tudo está parando de pé, né? Esse aqui é um outro exemplo da Credit System, protótipo cinza, validar a estrutura, o pessoal entendeu a parte de ajuda, a parte de sorteio,
deu tudo certo, fizemos os ajustes que eram necessários, a gente começou a aplicar toda a camada visual depois, que é o que estava ali em cima de UI. Então, a gente faz toda essa validação estrutural, entende onde as coisas devem estar, para depois a gente dar forma. A gente consegue economizar tempo e dinheiro antes da gente sair codificando alguma coisa, a gente consegue entender se, de novo, isso vai parar de pé. Por fim, para a gente ir para o nosso bate-papo, os testes de usabilidade. A gente precisa testar o que a gente está fazendo. Por mais que nós sejamos especialistas na Plurix, no que a gente está construindo, e o cliente seja especialista no negócio dele, a gente tem um terceiro elemento que é o usuário. E a gente precisa entender se o que a gente construiu faz sentido para essa pessoa. E aí a gente tem um cliente, né, que o Rafa até comentou no início, que foi a Go Smiles. A gente testou um protótipo, né, em alta fidelidade aqui, mobile, desktop, e nós identificamos alguns problemas, né? Onde estava posicionado o botão, tudo sobre determinado cartão, nesse caso Gold. Então a gente propôs uma melhoria, a gente recomendou um novo posicionamento para esse botão. E aqui também a página ela estava muito longa, o pessoal acabava se perdendo. Por que não colocar uma coisa que conseguia ancorar essa navegação? Então aqui é um exemplo da Amazon, onde a pessoa consegue clicar aonde ela quer ver, ela quer ver pergunta, avaliação, detalhe, ela vai para o lugar da página mais rápido. E o do YouTube, que é mais no sentido de filtro, né? Eu quero ver Electronic Dance Music, eu clico e eu vejo só isso. Então, toda essa camada de testes e recomendações de melhorias que a gente pode fazer. E agora chegou o momento de vocês conversarem com a gente, tirarem dúvidas, fazer algum comentário. Legal, Vitor. Parabéns. Que bom que vocês trouxeram basicamente cases, né, do nosso mercado. Acho muito importante esse tipo de exemplificação, porque faz parte do dia a dia, né? Eu já tenho, assim, uma primeira pergunta. Né? Na verdade, eu tenho dois pontos, assim, de dúvida, né? Primeiro, né, vamos pegar esse caso da burocracia que você trouxe, né? Normalmente, as empresas usam a burocracia, mas por uma forma de captação de lead, né? E como tu fazer essa relação, assim, de daqui a pouco tu não ter o lead, para não ser burocrático, e aí tu acabar sendo burocrático porque tu, por exemplo, tu precisa captar o lead. Então, Sim. Isso é um dilema, digamos assim. Sim, e eu acho que isso vai muito do contexto que a gente está inserido, né? Porque tem até essa discussão que foi bem propiciada pela LGPD. Se puder descompartilhar aqui, deixa eu... Desculpa, só... Se puder descompartilhar para a gente ver a turma aí. Pronto. Aí depois, qualquer coisa, tu abre ali a apresentação. Perfeito. Até a LGPD jogou um pouco de luz nisso, né? Do que a gente vai perguntar, como que a gente vai armazenar, tudo mais, e eu acho que é muito isso. Eu acho que é entender o contexto do que a gente precisa perguntar para gerar esse lead, o que a gente está dando em troca para essa pessoa, quais são os aspectos que a gente consegue contribuir para ela. Eu não estou falando simplesmente de gerar um e-book para dar 5 dicas para encontrar a sua casa, mas de fato às vezes é propiciar uma boa experiência no próprio site. Quantos sites a gente não entrou e falou, putz, eu vou começar a seguir esse preço, eu vou começar a adicionar isso num carrinho, por exemplo, vou criar uma conta. Então, eu acho que a gente entendendo o contexto e sabendo o que a gente deve e precisa procurar, a gente consegue afunilar para perguntar aquilo que exatamente a gente precisa. Mas, óbvio, depende muito do contexto do mercado, do usuário, do que a gente precisa entender também. Né? Bom, eu não sei, o pessoal vai levantando a mão ali, quem quiser. Não sei se o Rafa quer complementar alguma coisa. Não, só ia complementar isso que o Vitor falou, porque assim, até como eu disse ali no início, né, as coisas nesse contexto digital, elas acontecem muito rápido, né? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, foi aquela loucura de todas as empresas terem que entrar nas redes sociais. Aí todas as empresas entraram nas redes sociais, aí o pessoal entendeu que redes sociais não tão bem trabalhadas, elas poderiam ser mais um problema do que uma solução, né? Depois, por exemplo, com essa questão hoje de marketing de conteúdo, por exemplo, até pegando um gancho do que o Vitor comentou, né? Muitas empresas entenderam que, por exemplo, você ter ali uma cenourinha, que a gente chama, né? Dá um tipo de premiação para você gerar um lead, seja um e-book, um infográfico, um conteúdo, isso foi uma forma de se captar e gerar lead, né, bastante consistente. Hoje em dia,
né, para todos os segmentos existe um excesso de conteúdo muito grande, né? Então, isso já deixou de ser um atrativo. Então, a gente, junto com as empresas, vem, inclusive, estudando isso, né? Quais são os melhores fluxos e, cada vez mais, assim, você tem para determinados segmentos features e soluções que você pode propor para tentar gerar esse lead de uma forma mais qualificada, né? Então, a ideia, e quando a gente propõe uma pesquisa, ou quando a gente vem com o intuito de conversar muito com o usuário, é muito para entender para ele o que de fato faz sentido, né? O que teria valor para esse usuário para ele se disponibilizar a passar uma determinada informação, uma informação pessoal, para ele cair nesse teu funil, vamos dizer assim, de conversão, né? Então, está cada vez mais segmentado isso, né? Então... Legal. Eu achei bem interessante também a plataforma de auditoria, né? Porque se a gente for pegar uma jornada de compra, né, de uma geladeira, assim, não vamos lá, não sei se o Ricardo da Torre tem a plataforma online dele, mas eu achei bem interessante, né, essa questão da auditoria, porque, pô, se você for fazer a jornada, né, assim como quando o cliente quando vai comprar um imóvel, ele tá o sorriso lá da figurinha do emoji lá, tá super contente, né? Aí ele vai lá, tem que fazer cadastro. Putz, já baixou um pouco o emoji, né? Então, por exemplo, comprou um imóvel na planta, pô, assinou o contrato, ele tá super feliz, a família fica feliz. Aí a obra começa a rodar, aí atrasou, tem um cronograma, aí é um gráfico, né, de emoções que o cliente vai passando, né, e aí vai ter um ápice ali na entrega das chaves, né, mas depois ele começa a ver que o imóvel, sei lá, tem algum problema. Então, esse é um ponto que eu acho que a auditoria consegue captar, né, tipo, se a gente for pegar qualquer tipo de exemplo, né, de jornada de compra, né. Sim, até porque tem esse fenômeno, né, que chama de pico-fim, que é as pessoas elas tendem a lembrar os picos da experiência e o final dela. Então, a experiência pode ter sido fantástica, mas se ela teve um pico baixo e o final dela não foi tão legal, a experiência vai ser menos bem avaliada. E sim, a auditoria, a gente tem muito essa mecânica, né, a gente combina diversos tipos de pesquisa para exatamente... Estou entrando nesse site agora, o que eu faço? Venho para cá. Então, achei isso um pouquinho difícil. A gente toma nota, enfim. Então, acho que sim, tem um fit muito grande e tem essa entrega rápida, né, de valor. Sim, os chamados touch points também, né, Vitor e Rafa? Exato. Exato. Isso aí. Essencialmente Vamos lá, pessoal. É a análise que a gente faz, assim, né, todos os projetos, né, que passam, né, pela perspectiva de design, pela régua do design, é muito isso, né? A gente fala que essencialmente são 3 etapas, né? A etapa inicial, que é o discovery, que é essa etapa de imersão, e nessa etapa aí a gente usa até esse termo que a gente explode, né? Então a gente tenta abrir o máximo possível para olhar no detalhe, né? O que é essa jornada e todas as etapas que eles passam para depois a gente ir fechando isso e qualificando essa jornada, entendendo essa jornada e trazendo esses touch points mais adequados a cada um desses momentos aí de interação. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Alexandre Spolavori, não sei se tem algum... Mas, assim, eu volto a dizer, eu acho que porque essa nova geração ela vai vir com um imediatismo muito forte, né? Então, essas questões burocráticas, as startups, elas estão vindo exatamente pegando nesse ponto, né? Tudo é menos burocracia, menos... né? Então, acho que esse é um dos principais desafios, né, da experiência do usuário, como tu conseguir ter o controle das informações que tu precisa ter e, ao mesmo tempo, tu atuar com a centricidade no cliente, que é o futuro dos negócios. Então, eu acho que soube pesar isso, que é o que vai ser o desafio, assim, daqui para frente, né? Sim. Exato, e a agilidade em mudar o seu modelo de negócio, né? O seu modelo de negócio, cada vez mais, ele vai ter que ser mudado mais rápido. Então, é um baita desafio. E acho que isso está muito presente hoje, por exemplo, nessa relação que você tem com algumas plataformas já consolidadas, né? Se você pega, por exemplo, o Quinto Andar, você consegue colocar seu imóvel para alugar sem falar com ninguém diretamente, se você não quiser, né? Você não tem contato nenhum com nenhum indivíduo, você recebe mensalmente via plataforma, tudo certinho, tudo descrito, tudo no detalhe, né?
a plataforma renegocia, inclusive, anualmente ali a alocação para você, né? Então, para uma determinada geração, para um determinado perfil, essa é a solução adequada. Eu não quero falar com ninguém. Por outro lado, né, você tem, como até apareceu para nós ali numa pesquisa, alguns clientes que essa questão humana, ou seja, ter ali o corretor, poder falar, né, uma pessoa que vai chegar lá, vai explicar, vai falar o que é o imóvel e tal, vai passar uma segurança, né? Ter esse contato, não assinar, por exemplo, um documento digital e ter uma pessoa onde ela vai lá também é uma questão. Então, depende muito do perfil que a gente está avaliando, mas assim, é um fato, assim, né? Esse caminho, né? O caminho das plataformas e da digitalização de uma boa parte do processo, ele é inevitável, né? Ou seja, as pessoas vão querer contato onde o contato de fato é essencial, aonde não precisar ter contato é tudo solução digital, produto digital que vai fazer isso por elas. Tem um ponto que eu acho super interessante, que é uma tendência que já está acontecendo muito nos Estados Unidos, não sei se o Vitor e o Rafa concordam, que é o chamado market networking, né? Acho que no varejo, talvez ele tenha mais aderência no começo, né? Que é, hoje, por exemplo, o iFood, ele tem uma relação consumidor-restaurante, né? O que o market network traz, né? Traz o que a gente chama de todas as pontas, como se fosse uma espécie de hub, de conector. Então, por que não um consumidor do iFood também não pode vender um insumo lá dentro? Por que não um restaurante não pode vender para restaurante? Então, eu acho que o futuro dos negócios, por exemplo, pega de novo, peguei, Ricardo, para a Cris, tá? Pega de novo o caso da Tony, né? Em algum momento, daqui a pouco, alguém vai querer estar ali dentro da ferramenta da Tony, querendo prestar serviço, querendo vender alguma peça usada para por exemplo, um pintor para outro pintor. Então, isso é uma tendência que já está acontecendo muito nos Estados Unidos e as plataformas estão se dando conta que é mais fácil elas funcionarem como esse hub, como esse conector, do que ela só querer vender o produto dela, né? Então, e eu acho que levando isso para a construção civil e para o mercado imobiliário, principalmente o mercado imobiliário, tem um desafio muito grande. Já tem uma startup que faz permuta de imóvel. Então, tu já não tem o trâmite de compra e venda, né? Acho que vocês tinham um case, né, parecido com isso, né? Ou alguém contou. Sim. Então, Sim, foi essa empresa que ela queria validar esse modelo de negócio, inclusive. Eles começaram atuando agora um pouco mais tradicional, mas assim, existem diversas vantagens, por exemplo, até financeiras, né? Você não vai ter que pagar determinados impostos se você permutar, você tem uma certa flexibilidade maior. Então é isso, né? Eu acho que de novo, mas por que uma pessoa abre o iFood se ela pode simplesmente pegar o telefone e ligar? Tirando diversos fatores de não querer ter interação, muito porque o iFood, essas empresas de fora também, passam a se ver como esse middleman, né? Do tipo, eu estou não só oferecendo produto, mas eu ofereço segurança, eu ofereço toda uma infraestrutura para que você faça isso, né? Então, às vezes pode ser um pool de imobiliários daqui a algum tempo que você consiga, de fato, permutar os imóveis entre elas, trazer mais gente, é quase como se fosse uma competição, né? Não é uma competição direta. Você tem os seus competidores, mas você entende os pontos em que nós somos mais fortes juntos. E aí você entende que a soma, o todo vai ser muito maior do que a soma das partes. Então vale a pena eu me juntar com o meu concorrente, porque eu ganho no geral. Essa competição vai ser muito mais saudável para o mercado como um todo. Legal. É isso aí. Bom, acho que... Bom, não sei se alguém tem mais algum ponto. Eu acho que ficou super claro, assim, muito bom o conteúdo, Vitor e Rafa. Né? Acho que quem não tiver ligado nisso, não adianta. Quem não fizer essa relação, primeiro, no que a gente chama, né, de customer centricity, né, de colocar o cliente no centro, para qualquer coisa, né, seja offline, seja online. Né, e a partir de colocar o cliente no centro, que é uma das premissas da inovação, né, fazer essa jornada aí, né, nas diversas possibilidades que existem na empresa. Acho que isso é fato, né? E o digital vem exatamente nesse ponto e esse trabalho aí que vocês fazem, né? Sim, exato. Não, a gente que
inclusive, agradece muito pela possibilidade de estar falando com todos vocês. É muito legal, né, expandir esses conceitos, mostrar um pouco dos cases, e também compartilhar um pouco, né, dessas informações. Como eu falei no início, por mais que tenha sido uma setagem ali do que é UX e tudo mais, mas a gente escolheu algumas informações ali que vocês podem olhar com calma depois e gerar insights, gerar coisas que vocês não vão encontrar, por exemplo, essas pesquisas na internet, por exemplo, que a gente nunca divulgou. A gente trouxe exclusivamente para cá, então espero que tenha sido um material muito legal para vocês também. E super Muito legal customizado para mesmo. nós. Exatamente. É isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado. Com certeza esse vai ser gravado, aliás, já está sendo gravado esse conteúdo. Tá? Depois a gente passa para os nossos mantenedores. Aqui a Raquel aqui comentando. Um abraço aí, Raquel. Tem que aparecer no Caldeira lá. Faz tempo que a gente não se fala. O Renê também, o Andrews. Muito O bom. Ale, Tá? e fica a dica Oi? para o Ricardo, né? Ele criar um serviço aí, Ricardo, para a gente ir na Tony e já sair com o eletricista, o encanador, com os produtos, tudo pronto, certificado aí com vocês, credenciados. Tu sabe que a gente está com esse assunto no nosso radar, né? E a gente trabalhou com a Thriller, inclusive, né? Agora, o que eu estava hoje, inclusive, conversando aqui com o pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado entre trabalhar com uma plataforma versus o profissional que já compra conosco há bastante tempo, né? E um tempo atrás a gente tentou fazer esse movimento de oferecer através de uma plataforma e teve uma mágoa muito grande desse prestador que já comprava conosco há bastante tempo. Então tem que tem que ter cuidado nessa transição, mas realmente eu vejo que a Leroy já está fazendo esse tipo de coisa, né, de vender o produto com a instalação, e eu acho que é o caminho que a gente vai seguir também, aluguel de máquinas e tal, né, ver como operar. Sim. E conforme foi comentado, realmente é um desafio, né? Eu não diria que a gente é omnichannel, eu acho que a gente seria multi-channel, né? Teria que ter uma integração maior, mas eu sempre fico pensando, qual é a melhor organização de menu do site? Será que faz sentido para quem está comprando ou será que ele vai direto no campo de busca, né? Esse tipo de coisa eu consigo reproduzir no ponto de venda? Será que o meu vendedor também vai conseguir navegar bem com o cliente? E, enfim, é bem interessante isso aí que foi proposto, sabe? É tentar melhorar o nosso negócio com foco no cliente, né? Do cliente, da forma como a procura, né? Que às vezes é diferente da forma como a gente vê o cliente. Né? Exato, inclusive tem diversas formas a gente ver isso, né? Porque é a forma como a pessoa organiza as informações na cabeça dela, né? Então, taxonomia, tem uma analogia que o pessoal faz que você entrar num site da internet é você tá passando por uma rodovia 200 por hora. A pessoa tá indo, vai vendo, vai procurando, então barras de busca são super usadas, acho que inclusive dos sites é algo super incentivado a se ter uma barra de busca, mas você também provê para as pessoas uma arquitetura do site de como ela organiza. Ela organiza por tipo, elétrico, hidráulico, ou ela organiza por natureza, furadeiras, máquinas elétricas, enfim, tem toda uma questão e parte de cart sorting e tudo mais, é super possível extrair um pouco dessa forma de pensar das pessoas que a gente consegue criar essas relações tanto no físico quanto no digital, mas são preocupações super válidas mesmo, o modelo mental das pessoas. Legal. E, Ricardo, só também para complementar, nós também estamos lá no Caldeira e foi um projeto quase do início ali da Plurix, esse é um projeto, ele não vou dizer que ele está um pouco desatualizado, eu acho que ele foi um projeto que inclusive ele estava na época, o desafio foi colocado um pouco antes do tempo, mas que tem relação de prestação de serviço, com venda de produtos, que nós desenvolvemos. A gente pode marcar um café e eu te apresento um pouquinho desse projeto, que acho que pode também trazer uns insights legais aí para você, viu? Tá, vamos sim. Gostei da ideia. Pô. Depois o Ale faz a ponte aí e a gente marca um café lá e eu apresento esse projeto para você. Tá bem, beleza, obrigado. Fechado. Então, pessoal, obrigado. Acho que ficamos aqui, então, com mais um toque do tijolo. Né? Agradecer então de novo o Vitor, o Rafa, né? O pessoal da Plurix, né? A Raquel, a Nina,
né, o pessoal da Considere, né, o Fabrício Sorondo, o Márcio Marodinho, o Alexandre Spolavori também, e o Ricardo. Então, os nossos participantes aí, vai ficar gravado esse talk, e aí depois eu sugiro que vocês... Na verdade, não é a Raquel que está ali, né? É a Raquel? Acho que o microfone dela tá bloqueado. Tá bloqueado, deixa eu ver. Agora sim, se bloqueou. Sou eu, mas estou em casa aqui, ó, tem TVzinha. Cheguei agora mais que eu tô vendo cedo a só para foto assistir aqui. vocês, hein? Tava muito Que bom bom, mesmo. cara. Olha, vocês apresentaram ali um fluxo super a ver com a nossa dinâmica de trabalho aqui. Eu, inclusive, anotei, tirei foto, tudo aqui, para estudar, legal isso, e quem sabe a gente vai fazer um contato aí. Bacana. Legal, obrigado. Nós disponibilizamos o material também aí para o pessoal, e eles vão depois, acho que, disponibilizar para todos que participaram também, tá? Então... Não, muito boas pesquisas, tudo assim, eu achei muito, muito legal mesmo. A gente vai disparar, Obrigada a vocês. possivelmente amanhã, a gravação e já material, tá bom? Tá joia. Legal. Valeu, então, pessoal. Obrigadão aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para Tchau. vocês aí. Igualmente. Para vocês Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.